Olá, sejam bem-vindos ao Visionários, a sua revista eletrônica de negócios, inspiração e estratégia aqui na RS Play. Olá, Fernanda. Olá, Camila. Um olá para você que acompanha o Visionários aqui no canal 524 da Claro TV. Lembrando que também você pode acompanhar toda a programação nas plataformas digitais da RS Play. E o Visionário é o seu lugar de encontro, sua revista eletrônica de negócios, onde você entende que propósito e ações geram grandes resultados. E a nossa convidada de hoje tem uma trajetória com mais de 30 anos de atuação em marketing, comunicação e também em gestão de empresas. Formada em relações públicas, ela é especialista em branding, posicionamento e estratégia, sempre unindo inovação e visão de negócios. E ela já liderou grandes projetos, conquistou reconhecimento no mercado e tem como propósito gerar transformação real nas organizações e nas pessoas. É também vencedora do prêmio Top de Marketing pela Dado Beer no Planeta Atlântida. E é uma honra receber aqui a Michelle Schweire. Seja bem-vinda, Michelle. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa entrevista. A Michelle, ela é Relações Públicas e especialista em Marketing, Comunicação e Gestão. E o que eu quero te perguntar, Michelle, o que te levou a escolher a área de Comunicação e Marketing como a sua formação e propósito de vida? Muito bem. Lá atrás, né, quando a gente está entendendo ainda quais os caminhos que a gente vai seguir, não sabia muito bem ainda o que era o marketing, o que era a comunicação, mas sempre me envolvi nas atividades relacionadas a eventos, comunicação, enfim, divulgações. E acabei conhecendo o caminho das relações públicas e entendi que fazia sentido por ser um pouco mais abrangente, né? E a comunicação para mim sempre foi uma forma de conectar, né? Hoje, marcas, negócios, com as pessoas, com os clientes, entender esse universo, como as pessoas pensam, o que fazem elas reagirem, agirem, sempre foi muito fascinante para mim. Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar, Michelle. Como esse conhecimento, essa formação em relações públicas hoje faz essa conexão, essa cola que une todos esses aprendizados e gera bons negócios? Como é que você vê isso na prática? Bom, na prática tem muito a ver com gestão, né? Conseguir organizar, né, tudo nas suas caixinhas. Hoje em dia não tem muita caixinha mais, né? Mas conseguir fazer com que essas coisas andem juntas, como que as pessoas agem, reagem àquilo que tu está fazendo, né? O teu propósito, né? Tem muita clareza do propósito também para que as pessoas entendam, né? E tá conectado com o que as pessoas estão buscando. Hoje a gente fala de clientes, né? Mas lá no fundo são pessoas, né? Que estão buscando algo que faça sentido, né? Seja numa compra, seja numa interação. Então, conhecer esses mecanismos, né? E fazer com que eles ajam de uma forma... Hoje a gente tem muito acesso a dados, inteligência artificial. É um pouco mais fácil do que era antigamente, né? Então, porque eu vim de uma geração, de uma que a informação geração não era tão acessível. não era tão acessível. A gente de fato precisava fazer muita pesquisa e pesquisa em loco, né? Bater na casa das pessoas, né? E conversar muito. Hoje esses dados estão muito disponíveis, então é um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo difícil também porque é muita informação. Fazer esse filtro, né? Essa Fazer curadoria esse de informação. entender o que de fato faz sentido, né, para a tua marca, para aquele momento, para aquele produto. Acaba que é uma ciência não muito exata, mas com bastante ciência, né? Então é meio dúbio, mas é isso. E você atua em várias empresas como diretora de marketing. Como que é fazer a gestão de todos esses negócios, né? E o que é uma gestão para você? Bom, o marketing, na sua essência, né? Claro que tu lida com fatores diferentes, né? Mas a técnica é a mesma, né? Tu tem que escolher ali quais são as estratégias que tu vai usar em cada marca. Mas acaba sendo muito complementar, né? Então a gente acaba... Eu atuo na Dado Beer. Você fala, são segmentos totalmente diferentes, né? Cervejaria, entretenimento, gastronomia, né? O Grupo Casco
carros de alto padrão, seminovos, revenda, blindagem. Então, são muitos segmentos dentro do mesmo segmento, inclusive, né? Mas são complementares, né? Então... É entender o segmento e adaptar as E técnicas. adaptar as técnicas e estratégias, né? Precisa, de fato, ter um conhecimento aí. E a gente estava falando um pouquinho antes da entrevista, né? E a Camila falou sobre ser observador. E eu acho que isso é o que eu tenho de melhor, né? Eu observo, tenho escutativa, observo mais do que falo, né? E depois que eu tenho tudo muito organizado na minha cabeça e nos meus projetos, é que eu levo, né? Porque falar por falar, já tem bastante gente falando. Já tem muita gente. Já tem muita gente falando qualquer coisa, né? Nós precisamos de pessoas mais atentas para escutar. Isso. E por falar em escuta, que valores você entende que são fundamentais para uma liderança contemporânea? O que move todos os teus passos? Então, vamos lá, vamos começar pela escutativa, né? Precisa, de fato, escutar o que as pessoas estão dizendo, o cliente, o teu colaborador, né? Então, entender como as coisas estão acontecendo. Transparência, né? Não tem problema errar, né? Errar rápido, errar barato. Corrige mais rápido ainda. Conserta e vai, segue o fluxo. É pouco tempo para chorar o erro, né? Isso. Resiliência. Não, e às vezes a gente cai em algumas armadilhas, né? Enfim, a minha trajetória está ligada a pessoas, né? Ao Dado, né? Que é uma pessoa visionária, né? Empreendedor na veia mesmo. E é muito pujante. Ele tem muitas ideias. Então, cada dia é um dia novo. Organizar essas ideias também, né? Organizar essas ideias, Então, o que faz sentido? Testar a tese, né? E aí sim colocar em prática, né? Porque senão a gente acaba caindo numa armadilha de construir projetos grandiosos, né? E acaba não indo para frente. Então, minha trajetória de Dado Beer já tem quase 30 anos. Parece mentira, mas é quase 30 anos. Faz parte da história da Dado Beer. Faz parte da história. Então, vi todos os momentos acontecerem, né? Em várias posições também. E é gratificante, assim, ver aonde a gente chegou hoje e quanta coisa a gente já realizou, né? Aqui, no Rio Grande do Sul. Aquele sentimento de olhar para algo e falar, nossa, eu fiz parte disso. Isso. Né, o pertencimento, eu construí essa história junto com essa marca. Isso. Para mim, né, eu tô ali. Isso, e as mudanças de mercado também, né? Foram 30 anos, são 3 décadas, né? Que os primeiros 10 anos passaram de um jeito, depois foi 5, depois foi em 2, em 1, e hoje cada semana muda, né? E você falou da escutativa e da observação, né? Isso. Num mercado de 30 anos de cervejaria, quantas fases a Dado Beer já passou, né? E aí me fala até, né? Vamos fazer essa pergunta. Me fale sobre essa adaptação à realidade do mercado, de estar sempre atenta e sempre buscando essa inovação para acompanhar as necessidades do consumidor. Isso. Foram muitas, de fato, nessas décadas, muita coisa mudou em comportamento de consumo. Eu lembro que lá atrás a gente sempre dizia assim, as pessoas nunca vão deixar de se divertir, nunca vão deixar de sair à noite, nunca vão deixar de beber. O que está acontecendo agora? Um movimento completamente oposto. A nova geração. Então, assim, não é que elas vão parar de sair, de se divertir e de beber, mas vão sair diferente, se divertir diferente, beber diferente, né? Então, a gente está vivendo isso, né? Porque parecia uma coisa que, não, como assim, né? Vai deixar de fazer uma balada, uma noitada, né? Segue acontecendo, mas diferente. E a gente precisa acompanhar isso, né? Entregar o que as pessoas querem, né? Sem perder a essência da nossa marca, né? Que sempre teve essa pitadinha. E é inevitável, né? Vai ter a questão de lembrança, de saudosismo, então essas pitadas sempre vão estar presentes, né? Mas precisa se adaptar. Com certeza. E aí a gente traz também, estamos aqui entre mulheres falando de negócios. O que a maternidade, né? O que a tua vida pessoal agregou na tua vida, na tua trajetória como líder também? Os principais aprendizados que você traz e aplica no teu dia a dia. A maternidade realmente transforma, de um jeito ou de outro, mais ou menos, mas transforma, né? Não tem como sair sem nenhuma transformação. Eu fui mãe jovem, né, para uma geração hoje que não pensa, fui mãe com 24 anos, né, e quando eu estava iniciando a minha carreira, tentando entender quem eu era,
a minha universidade também, a faculdade, eu estava ali no meio da faculdade, então foi assim transformador, né? Então precisei me organizar muito mais do que eu já era organizada, resiliência, horários, fui mãe solo, então tive uma rede de apoio limitada, porque os meus pais são do interior, então acabou que tive que me virar nos 30, nos 40, nos 50, né? Mas deu certo. Mas olhando hoje, eu falei, meu Deus, como que eu dei fiz? conta? Como que eu dei conta disso tudo? E era uma época de Dado Beer que tinha de terça a domingo casa noturna Noite, funcionando. noite. Então eu estava de noite, estava de manhã, estava de tarde e no meio do caminho tinha o meu filho. Era Essa é uma habilidade que as mulheres têm, né? De equilíbrio, de buscar esse equilíbrio, né? Entre todas as frentes que a gente assume, mas é um baita desafio. É um baita desafio. Nossa. E isso impacta diretamente na liderança, né? Tu te torna outra pessoa, tu tem outra visão, né? Então isso impacta diretamente, não tem como não. Né? E na tua percepção, impacta positivamente? Super, positivamente. Mesmo com toda a sobrecarga, ainda isso traz um aprendizado muito grande, né? De um lado e do outro, né? Então, o meu filho cresceu vendo essa mãe batalhadora, trabalhadora, Valores, né? Você acaba transmitindo valores então, também. não abrindo mão de algumas coisas, né? Então, hoje ele é um profissional, está no mercado, né? Tem os seus desafios, mas hoje a gente troca muito sobre, inclusive, mercado. Ele está em outro segmento, mas sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, eu digo para ele, filho, olha aqui, tu tem que ver isso. Isso está super adequado porque tu está fazendo. Parceiro. É um parceiro, né? Então, e aí, falando até fazendo o gancho da maternidade, né? Que habilidades você identifica da mulher que potencializa a liderança, né? Porque a mulher tem várias características que o homem, assim, todo mundo tem as características, mas em níveis diferentes. Exato. Quais são as principais características de uma liderança feminina? Que fala, né? Tem uma frase que é nasce uma mãe, nasce uma líder. Nasce uma líder, né? Enfim, antes de ser mãe, não que eu não me imaginava uma líder, né? Mas não tinha esse aspecto tão claro na minha vida. Depois de ser mãe, foi uma virada, assim. Aí eu quis, né, me desenvolver e quis, de fato, fazer isso, né? Ter os meus times, né? Conseguir fazer desenvolver pessoas, né? Então, até hoje eu tenho os meus estagiários, eu brinco, que estão aí no mercado, me encontram e dizem, lembro que tu me falou aquilo, né? Lembro quando a gente conversou sobre isso, estou aqui, estou fazendo isso. Então, eles compartilham comigo, né? E passou muita gente pela Dado e por outros desafios que eu tive, né? Então, Então, a liderança, né? Desenvolver pessoas, planejamento, né? Para conseguir liderar times e liderar uma casa, né? Então, as coisas acabam sendo complementares, né? Eu falo, a mulher vira chave em vários momentos, né? Nossa. A gente tá aqui, a gente tá fazendo o programa, daqui a pouco a gente vai ali, a gente tá na escola, na reunião, e vai virando, né? São papéis diferentes. Todas as personas em um corpo só. Você tá aqui fazendo entrevista, vendo, eu tenho que passar no supermercado para não... O checklist é grande. O checklist é grande. Uma estafa mental, né? Um trabalho invisível. Invisível. Mas, assim, recompensador, né? Então, de novo, ver o meu filho hoje colocado, trabalhando, focado, estudando, com objetivos, metas claras, né? Então, é o meu melhor projeto. Deu certo. Sucesso nesse projeto. Isso muito aí. Bom. E falando sobre empreendedorismo, né? Que dicas, né, que você passa para quem está empreendendo? Né? Você fala de uma jornada que você começou com 20 e poucos anos de idade. Hoje a gente está numa geração totalmente diferente da geração de 20 anos atrás, né? As gerações mudaram muito. E que dica você dá para quem está empreendendo hoje? Propósito. Ter clareza de propósito. Né? A primeira coisa, entender o que eu quero ser, né? O que eu quero entregar, né? E por que eu quero entregar o que eu estou entregando, né? E para quem? Né? Então, conhecer também o cliente, quem vai receber o teu produto, teu serviço, né? Às vezes uma ideia parece ótima, né? Mas coloque em prática, testa. Mas o seu cliente, o mercado, está preparado para receber aquela sua ideia? Exato. Tem quem compre Tem aquela quem sua compre, ideia. né? Teste antes, Tem que né? testar. Modele antes. Às vezes ele não está preparado e tu acaba rompendo uma bolha, né? Mas é mais difícil, né? Então, quanto mais preparado tu tiver para enfrentar o mercado e colocar à prova a tua ideia, o teu produto, né, a chance de ser vencedor. Adaptabilidade, né? Isso, Ontem eu li uma matéria em relação a isso, que muitos projetos, eles demoram mais tempo sendo gestados e sendo colocados em execução
que quando ele é colocar na execução, às vezes na velocidade do mercado, você já tem que recalcular a rota e mudar aquele projeto. Então, essa adaptabilidade, essa velocidade de mudança, ela é fundamental também. Exatamente. Enfim, quando tu tem clareza, né, do que tu quer fazer e o que tu quer entregar, fica um pouco mais fácil também. Então, eu não abro mão dos meus valores do que eu tô, mas eu também posso abrir mão. Então, é difícil dizer assim, depende, né, mas depende de muitos fatores, né, e quanto mais tu tiver clareza, mais fácil vai ser de tu alcançar o teu objetivo, né? Sim. Mas não é fácil ter clareza também. Nem sempre. Michele, nessa trajetória de quase 3 décadas, existiram muitos desafios, por óbvio, né? Mas como manter a tua essência, pensando naquilo que é inegociável para ti diante de todos esses obstáculos? É um desafio diário, né? Porque o mercado é muito vil, né? Nesse sentido, assim. Então, olhar para isso, conseguir entender do que eu não abro mão, isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer, ou comigo, ou com o meu cliente, né? Então, e ele é muito sexy também, né? Ele está o tempo inteiro ali te chamando para fazer um milhão de coisas. É uma sedução. É uma sedução, né? O tempo inteiro. Seja para entrar numa trend, né? Que hoje se discute muito, né? Nas pautas de marketing, né? Por que eu não estou performando? Por que eu não estou com engajamento? Vamos fazer isso, né? Que vai gerar. Eu disse, gente, mas tu precisa estar o tempo inteiro, né? Então, trazendo, mas a nossa marca comunica isso, a nossa marca defende isso, não posso botar essa pessoa falando para a minha marca, não posso colocar nesse canal. Né? Coerência, congruência, né? Então, o meu desafio diário nas cadeiras que eu estou sentada é exatamente isso. É lembrá-los da essência. Né? A gente tem ali um guide de marca, um brand book, seja lá como que a gente queira chamar, mas são coisas inegociáveis, né? E normalmente, eu pelo menos me vejo assim como gestora de marketing, esses valores estão muito ligados aos meus valores. Né? Porque eu não tenho como gerir uma marca, né? E estar ali acreditando, vendendo, se eu não acredito naquilo ali, né? Então, os valores das marcas que eu atuo normalmente estão ligados com os meus valores. Né? Tem alinhamento. Tem super alinhamento. E isso é fundamental, porque a gente passa muito tempo debruçado, né? Horas se dedicando ao trabalho. Se não há essa congruência, começam os conflitos. Total. Os conflitos internos, que depois se transformam em conflitos externos também. Então, é fundamental esse alinhamento, né? Eu e a Camila, a gente conversa muito sobre isso, sobre alinhamento de valores, porque isso acaba se tornando uma cultura. Isso. E isso é fundamental, ter essa adequação e que na empresa, independente do seu segmento, isso esteja no ar, que as pessoas respiram. Isso precisa ser visível, vivo, orgânico, né? Cultura viva. Cultura viva, isso tem a ver com cultura também. E as pessoas que se conectam, né? Então, a gente fala muito, vai fazer um processo seletivo, a pessoa às vezes tem todas as qualificações técnicas, mas ela entra para o time, começa a interagir e a cultura expulsa. Né? Se não faz sentido, né? Então, se a cultura é forte, e eu me sinto assim abençoada por estar hoje em projetos que têm culturas muito fortes. Né? Então, são culturas fortes que estão ali e a gente consegue defender e trazer à tona. E se a pessoa não está alinhada, não adianta, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Isso. O processo seletivo tem que ser uma via de mão dupla. Né? Às vezes existem as competências técnicas, mas o perfil de profissional que atua, por exemplo, num segmento de educação ou hospitalar é totalmente diferente de quem vai atuar numa empresa num Google da vida. São perfis diferentes. Então, as competências técnicas, elas vão existir. Você tem que entender aonde faz sentido você colocar, né, a tua competência para que tenha essa adesão, porque cultura tem que ter esse fit, senão não tem sustentabilidade. Isso. Né? Isso tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para uma empresa que tem 30 anos de trajetória. Se não tem essa cultura muito enraizada, esses valores muito fortes, elas se perdem no meio do caminho, até pela tentação essas tentações de mercado que vem, porque aí você se distancia do seu público-alvo também. Total. E me diz o seguinte, 30 anos de trajetória profissional, quais foram os marcos da sua carreira? Premiações, marcos?
Enfim, o mais recente foi o que tu comentaste na abertura do programa, que foi o Top de Marketing da DVB em 2023. Então, a Dado Beer, enfim, tem seus 30 anos, mas, enfim, quem acompanha a trajetória também conhece, sabe que não somos grandes anunciantes, enfim, a gente sempre trabalhou ali, né, com o nosso público, fazendo ação diretamente com o público, né, super B2C, né? E aí acabou surgindo o desafio do Planeta, era um momento também de aniversário de marca, né, e de ser a cerveja oficial do Planeta Atlântida. E aí, entre todos os desafios, né, de ser não ser uma world brand, que nem todos que patrocinaram até hoje, né, mas foi uma conexão muito legal com os times que trabalharam, as agências, os parceiros, né, então a gente formou um super time e conseguimos executar o Planeta Atlântida com excelência. Então, assim, tudo que a gente fez foi pequenininho, mas pareceu grandioso. Esse era o desafio, né? Por verbas, enfim, né? Os investimentos que a gente tinha disponível. Então, o case acabou sendo de onipresença, porque não se falava de outra coisa, né, dentro do Planeta, Dado Beer, Dado Beer, Dado Beer, Dado Beer, e pareceu, de fato, foi um projeto grandioso, mas com poucas pessoas e as pessoas certas. Abraçaram a causa, Abraçaram com toda a paixão de pertencimento, porque o Sul tem isso, né? Tem. O pertencimento. O time que trabalhou assim foi incansável, imparável, e estavam lá comigo nas 2 noites de Planeta, no pré, né, na produção toda, de montar os bares, cervejas e logística, né, aquela função toda que a gente nunca tinha feito um evento tão grandioso, né? E eles estavam juntos, né, do início ao fim, e com um sorriso, brilho nos olhos, né? Foi o projeto da vida de todo mundo ali, né? Então foi muito legal. Case de sucesso. Que rendeu aí o top de marketing na categoria bebidas, né? Então, muito bom. E Michele, para a gente já ir se encaminhando para o encerramento desse primeiro bloco do Visionários, traz para a gente quais são as principais tendências que você acredita, né, que vão marcar os próximos anos no mercado. É difícil falar de tendência hoje, né? Porque as Tudo coisas muda já tão estão rápido. acontecendo. As coisas mudam o tempo todo. Então nem sei se falaria de tendência, né, Gurias? Mas está acontecendo já, né? A revolução da inteligência artificial, a gente está mergulhado nisso, né, em todas as empresas, principalmente na Casco, que é do setor automotivo. Então, é o que vem aí que a gente pode se beneficiar de uma forma correta, né, respeitando tudo que precisa ser respeitado de inteligência artificial. Então, mas não é uma tendência, ela já está acontecendo, né, já está trazendo aí uma revolução, já está revolucionando, né? Então, tem que ficar de olho. Muita coisa boa vindo tem que estudar, tem que navegar, se reinventar. tem que usar. Não dá para... acho que vão ter as pessoas que vão negar, já existe já, né? As pessoas já estão negando, mas não dá para negar, ela não tá dá aí. para negar. Tá no bolso. É inevitável. Tá na mão. Tá na mão. O tempo todo, o tempo todo. E esse foi só o começo dessa conversa inspiradora. A gente faz um rápido intervalo e voltamos falando mais sobre liderança, gestão, inovação e muito mais aqui no Visionários. Não saia daí. Voltamos com Visionários, com a nossa convidada Michele Schweire, e vamos aprofundar a nossa conversa. Michele, quero saber de ti. Como tratar diversidade e inclusão nas empresas e nos segmentos que você atua hoje? Bom, vou bater na mesma tecla, mas a escuta, né, faz parte aí deste processo, porque na ponta são pessoas, né, independente, né, de opções, quaisquer que sejam, são pessoas. Então, é isso, é escutar o que a pessoa tem, quais são os anseios, quais são os objetivos, né, entender se está conectado com o que a gente está buscando. Mas é isso, não tem outra forma de fazer, né? Então, tem que entender de pessoas. Gostar de gente. Gostar de gente. Isso é fundamental, né? Eu sempre falo que as pessoas, às vezes, se atentam muito a um processo, a um produto, de forma técnica, e esquecem do principal P, que são as pessoas. Não existem negócios sem pessoas, sem entender de gente. E é preciso se apaixonar, realmente,
por pessoas para poder ter essa escuta ativa, Isso. atenta e empática, acolhedora. Acolhedora, né? Saber desenvolver, porque às vezes a pessoa chega com uma ideia, né? As pessoas precisam trabalhar, né? Então, mas como que ela se encaixa naquele momento? É o teu momento? E também poder acolher nesse sentido, né? Aqui não é o teu lugar. Segue assim, segue outro caminho, né? Então a gente precisa poder devolver isso também para um colaborador. E de forma respeitosa. Respeitosa, é. E que é difícil no dia a dia, porque tu tá ali com as metas, tu tá com os processos, Sim. com os prazos, né? Te cutucando ali o tempo inteiro, né? Mas precisa poder olhar para as pessoas e escutá-las, né? E Michele, com a tua experiência, quais práticas você recomenda para ter um ambiente corporativo mais igualitário? Além de tudo isso que a gente já está trazendo, mas olhando para a questão igualitária, o que você acha que é fundamental? A gente trabalha muito com reuniões, é o nosso processo de gestão, né? São todas as reuniões e os times que têm que estar nessas reuniões e a disciplina para que elas aconteçam. Então, parece pouco, mas é tão importante os alinhamentos que devem ser feitos, né? Então, a gente tem, minha agenda semanal é tomada por momentos, às vezes mais densos, né? Mas micro momentos em que tu reúne o time para alinhar. Isso pode ser uma confraternização também, né? Não precisa ser uma reunião, mas o alinhamento, né? Todo mundo está com a mesma batida, entendendo onde é que a gente quer chegar, qual é o caminho que a gente está seguindo, ouvir se as pessoas têm alguma colocação, né? Algum ponto, né? Ontem mesmo, né? A gente, no trabalho ali na Casco, um exemplo bem prático, uma coisa bem do dia a dia de todo mundo que trabalha com comunicação e marketing, que é um vídeo. É um vídeo que vai rodar numa rede social ali e por um acaso passou por uma pessoa que nunca recebe esse vídeo, né, porque precisava checar se tinha autorização de uso de imagem ali e tal, e ela chamou a atenção, disse, olha, essa turma não está usando os EPIs da forma correta. E é uma coisa que né, a gente vai ali, passa o roteiro, tem toda a ideia, não sei o quê, um detalhe, estava com protetor auricular fora, né? Então, assim, todo mundo precisa estar alinhado. Né? Então, é um exemplo prático, quase banal, mas que acontece todos os dias nas organizações que trabalham com isso. Né? E aí você traz ali, dentro dessa sua fala, a questão da segurança, a pessoa se sentir à vontade de trazer uma colocação, né, da possibilidade de escuta, né, num ambiente assim, você pode falar que nós vamos te escutar independente de quem você seja, porque um detalhe desse pode criar um ruído de imagem gigantesco. Muito. E passa, né? Por isso, às vezes tem quem é que aprovou essa campanha? Sim, qual foi o estagiário que aprovou essa campanha? Ainda mais agora que nós culpa temos... do estagiário no Exato. final. E ainda mais agora que nós temos essa justiça do digital, né? Digital. Que é muito rápida e muito cruel. Então, às vezes, um simples protetor auricular fora do lugar pode gerar todo um abalo de reputação para uma Não deveria estar fora, né? Daí Exatamente. Vai rever os seus processos, está tudo bem. É isso que eu digo, não tem problema errar, né? Mas vamos errar rápido, vamos corrigir rápido. Exato. Então, vamos lá, a gente refaz o vídeo, corta a cena, não tem problema, mas precisa ter esse alinhamento, todo mundo precisa poder ter um espaço de fala, né? Exato. E aí a gente fala de recalcular a rota, né, com velocidade. Aí eu quero voltar um pouquinho ali na pandemia. Como que foi atuar na pandemia, ser uma liderança na pandemia e trabalhar, né, essas mudanças, né, essas adaptações nesse período tão desafiador que a gente passou? A experiência da pandemia não foi assim planejada e clara quais foram os passos que a gente tomou. Depois a gente consegue colocar na caixinha e dizer como é que foi, né? Mas o que todos nós, enquanto lideranças, na época eu estava só com a Dado Beer, a gente precisou primeiro, a gente fez um trabalho de, primeiro vamos entender como que a gente está se sentindo quanto a isso e como que cada um pode atuar, em que ponta pode atuar. Né, porque senão todo mundo ia sair correndo para tudo quanto é lado. A tendência foi essa, né? Vamos lá para os centros, vamos lá recolher, arrecadar mantimentos, roupas, etc. Mas não, vamos parar primeiro, vamos entender o que está acontecendo, como a gente está se sentindo,
para depois atuar. Uhum. Então foi um pouco disso. Então foram muitas reuniões online, Uhum. né? Umas mais descontraídas, umas mais focadas e sérias para entender como que a gente ia atuar nas pontas que a gente tinha para atuar naquele momento, né? Enquanto pessoa física e enquanto pessoa jurídica. E compartilhar isso, né? Nosso time de RH na época teve muita perspicácia, de novo, para nos escutar, né? E para saber quem ia colocar naquele momento para fazer o que tinha que ser feito. E aí, não saber quanto tempo ia durar, gerava também uma sensação que você fala, não sei se vai ser quarentena, que era o nome, Quarentena. se vai ser uma quarentena, e essa quarentena foi se multiplicando. E foi indo, né? E foi Eu lembro que eu indo. cheguei no escritório, assim, no primeiro dia que decretaram que, né, não tinha ninguém no escritório. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha caído a ficha ainda, Uhum. né? Não, isso não vai acontecer, né? Então, mas foi. É quando a gente olha para trás e fala, nossa, olha o que a gente passou, né? Tivemos uma pandemia, tivemos agora a enchente, o quanto desafiador tem sido os dias, e a gente precisa dessa Exato. resiliência, essa força mental para seguir. Total. Muito. Não tem como não ser resiliente diante de tudo que nós vivemos nos últimos 5 anos. Não tem. Agora imagina, se para nós isso foi tão impactante, imagina para as pequenas gerações. Uhum. Os nossos filhos, né, que temos filhos pequenos, eu digo, qual a razão para que eles já tenham vivido tudo isso num período tão curto né, um espaço tão pequeno de vida, já com tantos eventos tão impactantes e transformadores. Quem são esses profissionais que estão vindo aí, né? Exatamente. Porque a gente precisa pensar nisso, né? Nossa, Tem legado, né? Penso bastante essa geração e... Que consumidor, que profissional que está vindo aí. Eu acho que, enfim, né? Eu acho que em um curto espaço de tempo, que de novo já não é tendência, vai mudar muito mais do que a gente imagina. Sim. Do que vai mudar, do que a gente tem capacidade de imaginar do que vai mudar. E a gente, aí eu me incluo nessa, né? De uma geração onde eu tenho uma formação mental de mercado de trabalho, de formação, e lido com várias gerações dentro do meu contexto de trabalho. Sim. Então, você saber lidar com todas essas gerações ao mesmo tempo. Então, a gente, como liderança, saber a geração X, a geração... Né, todas essas gerações, saber tirar o que tem melhor de cada um, né, porque essa geração nova, o pessoal fala, mas essa geração não quer trabalhar, tem um outro time, mas também tem muito lado positivo, olha a velocidade de raciocínio, de ideia, né, o alinhamento com o propósito, de querer fazer as coisas pensando numa qualidade de vida. Então, a gente entender essas gerações, é importante estudar essas gerações, né, para entendê-las e tirar o que cada uma tem de melhor e trazer essa harmonia para o ambiente de trabalho. Como líder E eu acho muito interessante também não ter esse olhar assim tão cruel de achar que sempre as gerações anteriores foram melhores, né? Uma arrogância de não, porque na minha época, quem nunca se pegou dizendo isso? Né? Na minha época as coisas eram melhores. Só que eles vêm com um drive diferente, eles vêm com uma pegada diferente, e é justamente o que a Michelle está trazendo, que novos comportamentos são esses, que vão mudar e vão impactar os mercados, todos que tinham uma certeza, né, quase que total, de não, as coisas são assim, as pessoas se divertem dessa maneira, consomem dessa maneira, e chega essa nova geração completamente disruptiva. Não quero nada disso. Não quero nada disso. Tudo isso que vocês veem valor, patrimônio, que é isso? Sair de casa aos 17, 18 anos para ganhar o mundo? Para quê? Por quê? Se eu posso ganhar o mundo com o meu celular na mão. Então, eu sempre tento olhar assim, o copo meio cheio. E vendo quais são os benefícios dessa nova geração, quais são as vantagens competitivas que eles têm em relação a todas as nossas travas que nós tínhamos. Porque eles vêm já destravados para muitas coisas. Então, vamos olhar aí com positividade para esse movimento. E aí eu te pergunto, Michelle, quais são os teus projetos e planos para os próximos anos? O que essa líder aspira daqui para frente? Eu estou num momento muito curioso da vida, né? E é curioso de curiosidade mesmo, né? De querer saber cada vez mais o que vem por aí. Então, estou muito nesse momento. Estou aficionada na inteligência artificial. Eu estudo, vivo todo dia. Meus finais de semana têm sido, né? De olhar para isso, né? De fato, estudar. Né? Porque não tem nenhum curso que vai entregar isso, né? Tu precisa aplicar no teu dia a dia mesmo, entender como é que funciona isso, porque isso já está mudando a realidade.
Então, vou ser um pouco repetitiva, mas é que para a gente é muito novo. Para o profissional que está aí, que está chegando, para o consumidor que está chegando, isso é realidade já, eles já nasceram com certeza. isso, né? Eles não precisam mudar o mindset, né, para utilizar. A gente que precisa mudar, né, entender como isso impacta no nosso dia a dia, né? Então, é tentar entender como é que a gente vai se adaptar a essa realidade que já está aí, né? Como extrair maior valor, né? E trazer as pessoas junto, né? Porque às vezes tem um pouco de resistência. E aí, falando de todas as gerações, né? Toda a sua geração tem a sua resistência quando se fala de inteligência artificial, porque é algo novo, né? Algo que as pessoas ainda estão experimentando. Mas os projetos são esses. E poder transformar, né? Sejam as pessoas, sejam as organizações, entregar um planeta Atlântida, ver as pessoas tomando aquela cerveja, se divertindo. Eu fiquei parada olhando aquele negócio acontecer, né? Então, acho que é isso, é alguém consumindo o teu produto, né? E se beneficiando daquilo de uma forma verdadeira, seja no entretenimento, seja na mobilidade, no seu dia a dia, né? Então, e com a inteligência artificial, não é nem aplicada, né? É na veia já. Isso vai acontecer. E eu digo que, independente, a inteligência artificial, ela chegou e veio para ficar, já se posicionou, nós estamos utilizando talvez 1% de tudo que ela pode nos entregar ainda, mas eu falo que o nosso grande diferencial ainda é ser cada vez mais humano. Utilizar dessas tecnologias, dessas inteligências, mas quanto mais, de novo, escuta ativa, quanto mais genuíno for o nosso olhar para o nosso cliente, mais bonitas serão as nossas conexões, as nossas relações, né? Usufruindo de toda a tecnologia, mas nos mostrando gente, nos mostrando verdadeiros. Isso, a tecnologia é ferramenta, né? A gente tem que usar como ferramenta. Exatamente. Ontem eu estava até escrevendo um artigo e aí colocando, né, soft skills e as hard skills, né? Competência técnica, ferramentas para que você alcance seus resultados. Mas para uma liderança, o que é o diferencial da liderança e de qualquer profissional? São as soft skills. É como você pensa, é como você age e como você reage. Então, isso que vai te posicionar com o seu diferencial competitivo, trazendo a tua essência para dentro do teu negócio e criando a sua identidade, né? Quem é a Michele? A Michele entrega essas ferramentas de marketing, mas como é a Michele que é o diferencial? Por que querem a Michele? Porque a Michele é assim, porque a Michele pensa assim, porque a Michele entrega assim, que são as suas soft skills, né? Posicionamento, né? E poder se descobrir todos os dias, né? E você fala isso do aprendizado, né? Ter essa mentalidade de aprendizado constante, ter esse brilho nos olhos de querer aprender sempre, sabe? No dia que não tiver mais curiosidade, a vida fica meio sem graça, né? A gente morre. Nós morremos quando paramos de aprender, quando paramos de nos interessar e se surpreender no caminho. Então, ser curioso é bom demais, porque a gente se mantém sempre com uma novidade, um frescor de criança, procurando e curioso sobre tudo. Lembra que a gente fez uma entrevista que a pessoa te trouxe? Tenha sempre a alma do estagiário, o curioso e o que pergunta tudo. O que pergunta tudo. Muito bom. Né? Muito o bom estagiário. Bom estagiário. Tem que perguntar, né? Tem que ser, de fato, pesquisar sobre tudo, né? Então, não é uma rede social, não é um canal, não é uma tela, não é um artigo, não é uma pessoa, né? Então, explorar diferentes visões, né? Conseguir pegar de cada visão o que faz sentido para ti, para tua marca. Então, sim, o radar, né? Eu falo, é um radar, né? Um raio-x. O tempo todo. E a gente vai pescando. Olha isso, foto, olha isso. Sim. E gerando conexões e fazendo associações, é muito bom. A gente tem outro... Eu tenho uma angústia de como é que eu organizo tudo isso agora, né? Você tem que parar, centrar, colocar. O ócio criativo. Agora eu vou parar, vou organizar minha mente, vou conectar essas ideias e vou adaptar aos meus clientes, aos meus negócios, né? Isso. Os gestores que eu trabalho hoje, né, nas empresas que eu trabalho, eles estão, normalmente nas reuniões eles estão falando, meu cérebro já está ali fazendo 1 milhão de conexões. Estou me vendo em ti. Conexões. Tá, agora para de falar que eu preciso fazer esse negócio aqui. Sim, metade da mente está prestando atenção e a outra metade está... Já está passando um filme ali que o negócio vai acontecer. E aí é o outro desafio que eu enxergo desenvolvendo pessoas também, lideranças, que é o desafio de se manter presente. Isso. Porque é sempre esse convite, eu costumo fazer uma associação às abas do computador.
Eu digo que a minha forma de pensar, eu tenho 200 abas ali no meu MacBook abertas. Abertas. E a minha cabeça, ela está assim. Aí no final do dia eu disse, não, vamos fechar algumas e Isso. começar a dar atenção para aquilo que realmente importa, para dar vazão e fazer com que isso tenha combustível para chegar mais longe, né? Então, aprender a silenciar é importante também, né, Isso. Michele? Eu vejo muito isso. Quanto mais presença a gente consegue trazer para algo, estar aqui, realmente estar 100% aqui e deixar que o mundo lá fora se resolva depois, senão a gente não dá difícil. conta. É um grande É um desafio. desafio, mas é isso que tem que fazer. As abas precisam ser fechadas às vezes. E aí, trazendo, a gente está falando de propósito, né? Como que a Michele, aí eu quero traduzir isso para os negócios que você atua, pretende continuar impactando mercados, pessoas, através dos negócios que você trabalha hoje? Acho que é um pouco um resumo de tudo que a gente falou até aqui, né, gurias? De novo, estar presente, escuta ativa, né, conseguir fazer as conexões que precisam ser feitas, organizar, né, todas as ideias e ações que estão vindo aí, né, e fazer essas conexões e traduzir, né, porque muitas vezes falta quem traduz. Planejar, não vou dizer que é fácil, né, mas é um papel. Né? É uma planilha, é uma apresentação, é um documento, mas está no papel. Agora, conseguir tirar aquilo do papel e executar, né? Então, esse segue sendo o aprendizado e o desafio diário, né? Porque tu precisa executar através de pessoas, tu não vai fazer sozinho. Exato. Né? Então, até pode fazer, mas a chance de dar certo é pequena, né? Então, precisa das pessoas, né? Então, esse círculo virtuoso precisa estar acontecendo o tempo inteiro. E aí independe da tecnologia, A engrenagem a engrenagem precisa funcionar, né? As pessoas precisam estar conectadas com aquilo ali. Então, esse é segue sendo o meu propósito, né? Como que a gente faz através das pessoas cada vez mais? Né? Então, é isso que eu busco. Sempre sobre pessoas, né? A gente ouve, assim, olha, muitos líderes e todas as entrevistas acabam no mesmo ponto. Pessoas. Eu tinha uma parceira que dizia para mim, assim, toda reunião que a gente fazia, Mi, eu faço porque a gente faz juntos, né? Porque a gente está junto. Tu tem o dom de fazer a gente trabalhar para ti, mas é um pouco disso, não é o dom de fazer trabalhar, mas é que são as conexões que a gente faz, né? Que tem os mesmos valores, os mesmos propósitos, em determinados momentos já não tem mais, tu precisa conseguir enxergar, que na pessoa física e na pessoa jurídica, né? Faz parte. Então, assim, não tem como separar muito, né? Então, mas é isso, é através das pessoas que a gente precisa fazer. É o que eu falo, é com as pessoas, através das pessoas e para as pessoas. É isso aí. É o que eu acredito. Sim, é o que eu falo também, né? O resultado, ele só é alcançado através das pessoas. Então, a base de tudo, a estrutura de tudo, é entender o seu colaborador, trabalhar a gestão de pessoas, trabalhar a tua liderança, porque a equipe também é reflexo da liderança. Lógico que tem quem não, mas aí as pessoas vão sair, né? O que a gente falou de cultura, de fit, né? Se a pessoa não se adequa àquele ambiente, naturalmente, a gente deseja que naturalmente ela busque o lugar dela. A equipe, ela é sempre um reflexo do líder. Sempre um reflexo. E aí trazer o sentimento de pertencimento, naturalmente vem o engajamento, vem o comprometimento e vem os resultados. É um ciclo. E você achar essas pessoas e colocar essas pessoas no lugar certo e potencializar o que elas têm de competência, habilidades, atitudes, para que alcance aquele resultado, é um motor girando, é o que eu falo, é a liderança. Isso. Quando a gente tem uma liderança que tem brilho nos olhos e que, com transparência, com ética, com todos esses valores, onde o colaborador se sente realmente importante dentro daquele contexto, o resultado ele vem. Ele vem. Se sentir parte é muito importante. E voltando ali para a escuta ativa, para a escuta empática, né? Porque a gente sabe que desafio todo mundo passa e você está disposta a escutar o teu colaborador ao ponto de chegar um dia, eu não estou bem, mas a gente vai superar esse desafio juntos e eu estou junto contigo. Né? Isso também é fundamental, porque nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Isso. Vamos deixar as máquinas fazer o que elas fazem. A gente segue sendo pessoa. Sem dúvida. E, Michele, nós já estamos nos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero te fazer a pergunta de milhões. Na tua percepção, o que é ser um visionário?
Você tem 1 minuto para responder Tá, essa pergunta. vamos lá, pensando. Acho que hoje, né, talvez esse termo já tenha tido outra conotação há um tempo atrás, né? Mas hoje é conseguir, não vou nem dizer antever, né, mas conseguir enxergar o que faz sentido de forma mais rápida, né, para um negócio, né, para a vida, né, e aí de uma forma geral, né, porque eu não sei se eu sou, acho que eu não sou uma visionária, mas conseguir olhar para isso, porque antever hoje é muito difícil, né? Então tem quem desenhe cenários de futuros e etc, né? Mas tá tão próximo, tá tão ali que tu te questiona quando alguém fala isso aqui vai acontecer ainda. Não, já está acontecendo, né? Então acho que é se adaptar da forma mais rápida aí a tudo que está vindo. Né? Quem souber se adaptar mais do que antever, acho que vai ser vencedor. Né? Isso. Michele, muito obrigada pela tua participação aqui no Visionários, compartilhar com a gente a tua história, né? Trouxemos até a maternidade para dentro desse contexto, a tua história, os teus desafios, as tuas conquistas, né? Parabéns pelo prêmio que vocês receberam. Né? Você atua em 2 empresas aqui no Rio Grande do Sul e empresas presentes no nosso dia a dia. A Dadubira, então, faz parte da história do Rio Grande do Sul de uma forma muito, né, presente. Sim. Então, parabéns por essa trajetória e por compartilhar com a gente esse momento tão especial. Obrigada pela tua presença aqui no programa. Sem dúvida, uma conversa muito inspiradora que vai trazer inspiração para muitos líderes e empresários que acompanham aqui o Visionários na RS Play, não é mesmo, Camila? Exatamente. Para você que nos acompanha, temos ainda a participação da nossa colunista, nosso quadro de colunas com especialistas para trazer informações muito importantes para vocês aqui na RS Play, no programa Visionários. Já voltamos. Olá, visionários! Na semana passada tivemos acontecimentos importantes que mexeram bastante com os mercados, misturando política, economia e confiança nas instituições. Na última terça-feira começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe e outros crimes. Esse processo foi acompanhado de perto não só aqui no Brasil, mas também no exterior, porque pode trazer efeitos diplomáticos e econômicos. E o mercado reagiu. O Ibovespa caiu por 3 dias seguidos, enquanto o dólar subiu. Esse movimento é o que chamamos de fuga de capital estrangeiro. Significa que investidores preocupados com o risco no Brasil preferem tirar o dinheiro daqui e aplicar em outros países considerados mais seguros no momento. Outro ponto foi a pressão sobre o mercado de juros futuros. E aqui vale a explicação. Quando falamos de juros, muita gente só pensa na taxa Selic, que é a taxa de juros atual. Mas os juros futuros são as taxas que o mercado espera para os próximos meses e anos. Eles funcionam como um termômetro de risco. Se os investidores acreditam que o Brasil pode ficar mais arriscado, esses juros então sobem. E isso impacta diretamente financiamentos, crédito, o custo de captação das empresas e também a precificação de alguns investimentos. Outro tema importante da semana foi a independência dos bancos centrais. Aqui no Brasil, voltou a discussão no Congresso sobre dar mais poder político para indicar e até demitir diretores do Banco Central. Já nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou a demissão de uma diretora do Federal Reserve, Banco Central americano, e ela levou o caso à justiça. E por que isso importa? Porque bancos centrais independentes conseguem tomar decisões técnicas sem pressão política. Essa é uma autonomia fundamental para manter a inflação sob controle. Países que respeitam essa independência têm inflação mais baixa e previsível. Já onde há interferência política, a confiança cai e a inflação tende a subir. No exterior, os títulos de dívida de longo prazo em países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão dispararam nos rendimentos. O motivo? Déficits maiores, mais emissão de dívida e investidores exigindo juros mais altos para topar esse risco. No Reino Unido, os títulos de 30 anos chegaram ao maior nível desde 1998. Nos Estados Unidos, os títulos de 30 anos ficaram perto de 5% ao ano. E isso reduz a atratividade das bolsas, principalmente no setor de tecnologia, que depende muito de crédito barato. Mas no fim da semana houve um pequeno alívio.
Dados mais fracos do mercado de trabalho americano aumentaram a aposta em corte de juros pelo Fed, trazendo um respiro para títulos e bolsas. Resumindo, a política mexe sim com os investimentos. Instituições independentes são essenciais para manter a confiança. E a disciplina fiscal é um desafio, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Para você, investidor, a mensagem é clara. Em momentos assim, o segredo é disciplina e paciência. Não adianta tentar adivinhar cada oscilação. O que faz a diferença é ter uma carteira diversificada e alinhada aos seus objetivos de longo prazo. Eu sou Flávia Duarte, assessora de investimentos, e se você quer acompanhar mais sobre economia e aprender, me siga no Instagram, @FláviaPradu. E o Visionários vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais às 10 horas da noite aqui na RS Play, canal 524 da Claro TV. Muito obrigada e até mais. Até o próximo programa. Até lá.